do Teuelho 8. Sobre as criaturas espirituais. Cremos, professamos e ensinamos que os anjos são uma ordem sobrenatural de seres celestiais criados por Deus antes da fundação do mundo. 2 Que eles são seres espirituais. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? HB 1.14. O termo anjo significa mensageiro. Nas línguas originais, hebraico e grego, era usado para designar seres celestiais, seres terrestres, como os humanos 13 também para designar os anjos maus. 4 Os anjos são organizados em milícias espirituais que povoam os céus, e, no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo ele ser 2.13. Eles não são meras figuras de retórica, nem emanações cósmicas, mas são reais e habitam os céus. Jesus disse: os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. MT 18.10. De todas as criaturas, os anjos e os homens possuem uma natureza racional e espiritual que os torna superiores às demais criaturas irracionais. Seus nomes. No Antigo Testamento, os anjos são chamados de santos. Resplandeceu desde o Monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. DT 33.2. Vigia ou vigilante. E eis que um vigia, um santo, descia do céu. DN 4.13. Exército ou exércitos, louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todos os seus exércitos. SL 148.2. Anjos, tronos, dominações, principados, potestades, todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. CL 1.16. Entendemos que esses seres espirituais podem ser bons ou maus. 5 O anjo do Senhor no Antigo Testamento é, muitas vezes, identificado com o próprio Deus. 6 Pois Deus manifesta-se também na forma angelical. Às vezes, porém, é distinto dele, pois Deus fala com o anjo do Senhor. 7 O anjo do Senhor fala com Deus. 8 Esse anjo do Senhor também aparece no Antigo Testamento como uma manifestação pré-encarnada de Jesus. 9 2 Sua natureza. Os anjos são criaturas espirituais com poderes extraordinários. Bendizei ao Senhor, anjos céus, magníficos em poder. SL 103.20. Estão acima dos seres humanos, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder. 2 Pi 2.11. Têm status superior aos humanos. 10. Além de mais conhecimento. 11 Todavia, não são ilimitados, pois são criaturas e não conheciam os planos eternos de Deus. 12 Eles não são oniscientes. 13 Eles recusam a adoração. 14 Antes adoram a Deus e a Cristo. 15 Os anjos são seres espirituais e invisíveis aos olhos humanos. 16 Mas podem manifestar-se de forma visível de acordo com a vontade de Deus. 17 Eles não possuem corpo físico ou material, porém são apresentados como seres pessoais e morais. 18 Suas aparições em forma humana. 19 São aparências assumidas ocasionalmente em forma angelofônica. 20 Existem grandes multidões de anjos no céu. 21 Mas apenas Gabriel 22 e Miguel 23 são identificados por nome na Bíblia. Os anjos não estão sujeitos à morte e jamais deixarão de existir. 24 Mas também não se reproduzem. 25 3 Seus ofícios. Os anjos são obedientes a Deus, anjos céus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. SL 103.20. Eles louvam e glorificam a Deus tanto no céu. 26 como na terra. Assim como aconteceu por ocasião do nascimento de Jesus. 27 Eles intermediaram a entrega da lei no Monte Sinai. 28 Estão presentes nos cultos. 29 E observam a nossa vida. 30 Esses seres angelicais executam as obras de Deus tanto no
Julgamento dos inimigos do povo de Deus 31, como também dos crentes quando estes desobedecem a Deus. 32 Eles revelam e comunicam a mensagem de Deus aos seres humanos. Há inúmeros fatos dessa natureza nas Escrituras, como o anúncio a Zacarias sobre o nascimento de João Batista 33 e a Maria. Sobre o nascimento do Senhor Jesus. 34 Esses mensageiros celestiais assistiram os apóstolos Pedro 35 e Paulo 36 e o próprio Senhor Jesus Cristo. 37 Foram eles que anunciaram às mulheres a ressurreição de Jesus. 38 e estiveram presentes na sua ascensão. 39 Os anjos estão associados à vinda de Cristo. 40 Pois eles acompanharão o Senhor Jesus na sua volta. 41 Que enviará os seus anjos para separar o trigo do joio. 42 E para juntar os escolhidos no fim dos tempos. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mt 24.31 Eles trabalham a favor dos que temem a Deus. 43 Um anjo livrou os apóstolos da prisão. A 44 Disse a Filipe para ir ao deserto. 45 E levou uma mensagem de Deus para Cornélio. 46 A Bíblia mostra diversas vezes os anjos socorrendo os servos e as servas de Deus em suas lutas e dificuldades. 47 São eles que transportam os salvos ao seu destino final na sua morte. 48 4. O anjo da guarda. A ideia de que todas as pessoas possuem um anjo da guarda designado para acompanhá-las durante toda a sua vida não tem sustentação bíblica. Tal pensamento vem da tradição judaica antiga, e não é somente isso. Segundo essa tradição, o suposto anjo da guarda assume a semelhança da pessoa que a acompanha. Note que a menina Rode conheceu a voz de Pedro et 12.14. Os discípulos, no entanto, interpretaram como seu anjo et 12.15. Outra passagem bíblica que parece fundamentar a ideia de anjo da guarda é: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Mt 18.10. Aqui, porém, temos a informação de que os anjos estão na presença de Deus, adorando e louvando ao Pai, e não que cuidam individualmente das pessoas neste mundo. 5. A organização angelical. Os anjos acham-se organizados de forma hierárquica através de graduações que revelam níveis de autoridade. Essas graduações são percebidas pelo tipo de atividade que os anjos exercem no universo e na presença de Deus. Os arcanjos são maiorais dos anjos, como o prefixo arc sugere. Isso indica um ser angelical que exerce um papel de maioral, de príncipe, como um primeiro-ministro em governos terrenos. Miguel é um deles. 49 O guardião do povo de Israel. 50 A declaração bíblica. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes em Daniel 10.13, mostra que existe uma ordem de arcanjos. Os querubins fazem parte de uma ordem angelical e, no livro do profeta Ezequiel, eles aparecem como criaturas simbólicas na aparência, com características humanas e animais. 51 O termo querubim, plural de querub, na Bíblia hebraica, vem de um verbo que quer dizer bendizer, louvar, adorar. Eles aparecem pela primeira vez na Bíblia como guardiões do Jardim do Éden. 52 Eles, porém, representam a presença, a grandeza e a majestade de Deus. 53 A Bíblia ensina que Deus habita entre os querubins. 54 Serafins são outra ordem elevada de anjos parecida com os querubins. O termo serafim significa flamejantes, ardentes, brilhantes, refulgentes. Eles estão diretamente ligados ao serviço de adoração e louvor a Deus. 55. 6. Os anjos decaídos. São os que se rebelaram contra Deus. 56 Eles foram criados por Deus e eram originalmente bons e, assim como o ser humano, dotados de livre-arbítrio, porém, sob a direção de Satanás, eles pecaram e rebelaram-se contra Deus, tornando-se maus. 57 São identificados como espíritos imundos. 58 Espíritos malignos. 59 Demônios. 60 Eles são espíritos maus desprovidos de corpos, capazes de possuir corpos humanos. 61 E de animais. 62 Satanás,
o maioral deles. Entrou em Judas Iscariotes. 63 Maria Madalena estava possessa por 7 demônios. 64 São as chamadas possessões demoníacas. 65 Os efeitos dessas possessões são evidenciados por loucura com manifestação de força maligna, incomum para a autodestruição. Quem está sob influência de um demônio não é senhor de si mesmo, e o espírito imundo leva a pessoa aonde quer. 66 E fala pelos seus lábios. 67 Ou os emudece. 68 Há outras evidências dessas possessões, como mudez e surdez. 69 Cegueira e surdez. 70 Além de convulsões. 71 Quando a Bíblia fala sobre espírito de enfermidade, não está fazendo referência a um tipo de demônio, e sim a uma ação demoníaca que pode provocar uma enfermidade e aprisionar as pessoas. 72 As enfermidades nem sempre são possessão maligna. Às vezes, trata-se de um problema de ordem física. Jesus disse: Eis que eu expulso demônios, e efetuo curas, hoje e amanhã. LC 13.32. Há, aqui, distinção entre doença e possessão demoníaca. Apesar de seus poderes sobrenaturais, os demônios nada podem fazer diante do poder de Jesus de Nazaré. 73 E nem dos crentes fiéis em Jesus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 Ju 5.18. Além disso, nós recebemos autoridade para expulsá-los em nome de Jesus. 74. 7. O maioral dos demônios. Trata-se do inimigo de Deus e dos seres humanos, que a Bíblia chama de Satanás, opositor. 75 Diabo. 76 Inimigo. 77 Beuzebu, príncipe dos demônios. 78 Tentador. 79 Grande Dragão, a antiga serpente. 80 Pai da mentira. 81 Entre outros. Ele foi criado perfeito. 82 E era o selo da simetria e a perfeição da sabedoria e da formosura. 28.12 TB. Mas o seu orgulho levou-o a considerar-se igual a Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 14.14. E assim, ele foi expulso do céu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. 14.12. A Vulgata Latina emprega Lúcifer, termo latino que significa portador de luz, para filho da alva. Ele foi expulso do céu com a legião de anjos que se rebelou junto com ele. 83 O modus operandi dos demônios e do seu maioral é a mentira, o erro. 84 E o engano. 85 A mentira é uma das características da natureza satânica. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ju 8.44. Com o engano, ele começou as suas atividades contra o ser humano. 86 É com essa arma que ele e seus agentes seduzem as pessoas, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ap 12.9. O poder de Deus sobre Satanás e seus demônios é total e absoluto. 87 Jesus venceu o diabo logo no início do seu ministério terreno. 88 E o reino de Deus foi manifestado também pela expulsão de demônios. 89 Os demônios sabem quem é Jesus. 90 E reconhecem que ele é o Filho de Deus. 91 Entretanto, milhões de homens e mulheres ainda não descobriram essa verdade. Esses espíritos imundos conhecem a grandeza do poder de Jesus a ponto de nem mesmo o maioral deles poder confrontá-lo. Jesus disse que Satanás já está julgado, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ju 16.11. Aguardando o dia do tormento eterno no lago de fogo, tão temido pelos demônios. 92.